Olá, meus amigos, mais uma vez aqui trazendo no canal da CBM no YouTube uma palestra em torno do Evangelho, em torno da doutrina, para que nós possamos manter o contato tanto com a casa, com os oradores da nossa casa e com o Evangelho que vem para nos esclarecer, para nos instruir, tá bom? Então hoje eu vou trazer aqui um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 24, do item 18. O tema será renunciar a si mesmo. E para começar a introduzir já o tema, nós vamos fazer a leitura do item 18. Diz lá o seguinte: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Esse trecho é tirado do Novo Testamento, dos Evangelhos de São Marcos, São Lucas, São Mateus e São João. E esse trecho, essa passagem, como eu acabei de dizer, ela é destacada nos 4 evangelhos do Novo Testamento, o que nos reforça aqui o entendimento de como é importante o ensinamento que aí está contido. Significa que é um convite à renovação espiritual através de conquistas de novos valores, intelectuais e morais, que despertam e aprimoram as coisas do nosso mundo interior, vencendo a nós mesmos e ajustando nossas dificuldades mentais, emocionais e sentimentais. Para falarmos desse assunto, eu vou trabalhar na frase que o Cristo profere: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou trabalhar em cima desse texto, dessa frase, e vamos fazer aqui uma reflexão no ensinamento que está contido aí. Então a frase está aqui, vou repetir: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui nós destacamos nessa frase o primeiro trecho: se alguém quiser. Se alguém quiser. Vamos fazer aqui um exercício. Se nós pedirmos para uma criança, por exemplo, comer brócolis, provavelmente o que nós vamos ouvir é: não quero. Claro que existem algumas exceções. A frase não quero está sempre presente na boca das crianças. A gente está sempre dando ordens, pedindo para elas: faça isso, não faça aquilo, e elas usam muito a palavra não ou não quero. Então está sempre presente na boca delas. Quando um pouco mais velhos, um pouco já mais crescidos, muda-se para um tom mais desafiante: se eu não quiser. Exemplo: pai e a mãe dizem para o filho já mais crescido: nós vamos na casa do fulano ou da ciclana, e essa criança diz: e se eu não quiser? Quando adultos, o verbo quiser ou querer é bastante conjugado por nós. Nós dizemos ele num tom mais preguiçoso. Por exemplo, a esposa chama o marido para acompanhá-la no supermercado e o marido diz: eu não quero, vou ficar em casa. Significado de quiser: ação de querer, de ter a intenção, o desejo ou a vontade de. Quando Jesus diz: se alguém quiser, vemos que é necessário querer. É algo que requer vontade, desejo profundo. Nós não somos forçados nem coagidos a atender, a aceitar ao convite do Cristo. A escolha é do próprio interessado. E outro ponto, só nesse trecho, que nós precisamos considerar: o convite é para qualquer um. Jesus diz: se alguém. Não há aqui a definição desta ou daquela classe,
deste ou daquele grupo. O convite é para todos indistintamente. Jesus faz o convite e temos o livre-arbítrio para segui-lo ou não. Agora cabe nós pensarmos aqui numa questão. Nós estamos aceitando o convite do Cristo? Nós estamos aceitando esse convite? Se alguém quiser, estamos aceitando? Vamos continuar aqui então com a frase. Vamos para a segunda parte, segundo destaque. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui nós destacamos, se alguém quiser vir nas minhas pegadas. Primeiramente, é importante aqui fazer um parênteses, porque quando nós falamos de Jesus Cristo, é preciso saber de quem estamos falando. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, ele refere-se ao Cristo como o diretor angélico do orbe. Não podemos esquecer também a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servi-lo de modelo e guia? Resposta: Jesus. Então, seguir as pegadas de alguém não é tarefa fácil. Muitos de nós temos alguns modelos em nossas vidas. Um pai, uma mãe, um avô ou avó, e consideramos eles pessoas virtuosas e por isso temos eles como modelos. E por que não é uma tarefa fácil seguir os passos dessas pessoas? Não é fácil, porque essas pessoas criam padrões e muitas vezes altos demais para seguirmos. Eu lembro-me que toda vez que eu saía com a minha irmã, eu sou mais velho, ela quase que corria ao meu lado. Eu tenho pernas compridas, eu ando rápido, e ela tem pernas curtas e anda devagar. Não havia sincronia. Minha esposa também tem pernas mais curtas e anda bem devagar. E eu sofro às vezes com isso porque eu quero ir mais rápido. Mas não significa que eu estou certo por andar rápido e elas erradas por andarem devagar. Cada um tem seu ritmo. Acompanhar as pegadas ou os passos de alguém implica entendermos o ritmo de como o outro caminha, como o outro é, como ele enfrenta os obstáculos do caminho e respeitarmos as diferenças do outro. Necessitamos de compreensão do outro. Para seguir então as pegadas do Mestre Jesus, é preciso compreendê-lo. E para compreendê-lo é preciso estudá-lo. Amar ao próximo como a si mesmo, amar aos vossos inimigos, perdoar 70 vezes 7. Conseguimos seguir esses passos? Puxa, é muito alto este padrão para mim. Não há motivo para desanimar. Os discípulos seguiam o Mestre e tinham dificuldades para compreendê-lo, para seguir os seus passos. Mas nós, hoje, já compreendemos muito. O simples fato de estarmos agora tratando sobre esse assunto já é mostra de progresso realizado. Já é mostra do progresso realizado. Vamos seguir aqui com a frase, né? Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu só adiantar aqui. Então aqui nós temos mais um destaque, o terceiro, que é o renuncie a si mesmo. E eu vou utilizar aqui como apoio uma outra passagem evangélica que está em Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Diz lá: Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse o que farei: demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma.
Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Quão difícil é nos despojarmos de nosso apego à matéria, dando mais valor às coisas do mundo do que às do Espírito. Jesus, quando recomenda para negarmos a nós mesmos, não significa que devemos largar tudo e deixar todas as coisas para trás, mas sim que devemos largar todo sentimento de inveja, orgulho, cobiça, vaidade, avareza, ira, desejo de vingança, vícios e outros sentimentos abomináveis. Negar a si mesmo é negar a um ser imperfeito e mostrar nossa transformação moral. Continuando na frase, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui o destaque vai para tome a sua cruz e siga-me. Creio que vocês já tenham visto um desenho de um rapaz que está carregando uma cruz numa caminhada junto de outras pessoas. São várias pessoas que estão andando um percurso, cada qual carregando a sua cruz. É um desenho e inclusive a gente encontra no YouTube em forma de vídeo. E esse rapaz ergue a cabeça para o alto e diz para Deus que está muito pesado e pede para que Deus alivie a carga dele. Um pedaço da cruz é retirado. E durante vários trechos daquela caminhada ele repete esta ação e pedaços da cruz são retirados. Desta forma, ele passa a avançar mais rapidamente que os demais porque a cruz dele ficou pequena, enquanto a dos demais companheiros que estavam no mesmo caminho que ele, estavam na mesma jornada, continuam com as suas cruzes enormes. Contudo, todos chegam na beirada de um penhasco. E ele chega primeiro, e ele fica parado ali, não sabe o que fazer. E aquelas pessoas que ainda estavam com as cruzes maiores passam a utilizá-las como ponte para atravessar para o outro lado. Só que o nosso personagem aqui principal, a cruz que ele carrega está muito curta. Ele não consegue usá-la como ponte e assim atravessar aquele penhasco. Então tome a sua cruz. Essas cruzes não significam a cruz de madeira que o Cristo portou, mas fazem parte do nosso viver. Representam as nossas dificuldades e os obstáculos que nós encontramos na nossa vida presente. E a dificuldade e o problema nos ensinam, nos corrigem, porque mudam a forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo e conosco mesmo. E aí talvez alguém vai perguntar, mas e se não corrigir? Porque eu conheço pessoas que têm tantos problemas, tantas dificuldades, mas elas não se emendam, não corrigem. O estudante somente passa de ano se vai bem nas provas. Se não passar nas provas, ele repete de ano e fará novas provas, fará tudo novamente aquilo que ele não conseguiu adiantar. Carregar a cruz significa que se quisermos ser felizes, se quisermos adiantar, se quisermos seguir em frente, é necessário esforço diante das provas que exigem de nós mudança e dedicação. E temos aqui também um outro ponto a considerar. O Cristo, historicamente, é morto na cruz, mas ele ressurge vitorioso. Aqueles que encaram suas cruzes com resignação e com fé também ressurgem vitoriosos. Aqui nós agregamos a palavra fé. Fé é muito importante na nossa vida. Confiança na providência de Deus. Tomamos aqui figuramente as nossas cruzes quando nos comprometemos a suportá-las então com resignação e nos aceitar como seres ainda imperfeitos, mas procurando o burilamento de nós mesmos, o melhoramento, mesmo que vagaroso, de nós próprios. Cada um de nós tem cruzes para carregar, nós sabemos disso. Cada um tem seus problemas, tem suas dificuldades. E essa cruz, pessoal, ela é intransferível, ela é nossa. Mas não quer dizer que a gente precisa carregar sozinho. Lembremos
que o próprio Cristo recebeu ajuda para carregar a sua cruz, mesmo que tenha sido sob a pessoa que lhe ajudou foi coagida a isso, mas ele recebeu ajuda, que foi Simão, o Cirineu, e Jesus aí nos ensina que devemos ser solidários uns para com os outros. No livro Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, e quem responde essas perguntas é o Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, na pergunta 316 diz o seguinte: aceitando Jesus o auxílio de Simão, o Cirineu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas? E a resposta ela é um pouco mais extensa, eu trouxe apenas um trecho dela, diz assim: essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens, em todos os trâmites da vida. As nossas cruzes não precisam ser carregadas só por nós. Nós devemos e podemos nos ajudar, auxiliar uns aos outros nas dificuldades. Indo para um final aqui da nossa exposição, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no item 19 um comentário sobre a passagem que eu li lá no início dessa apresentação, e eu separei um trecho aqui. Está assim no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, do capítulo 24. Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. E assim nós voltamos ao início, quando diz Jesus: se alguém quiser, então sigamos a Jesus, nosso guia e nosso modelo, lembrando de tudo que ele nos ensinou. E a cada situação difícil que enfrentarmos, imaginemos o Mestre, pensando como ele agiria se estivesse em nosso lugar. Pensemos nisso. Quero agradecer a oportunidade de trazer essa reflexão neste canal. Fiquem em paz, fiquem com Deus.